Me deixe situar você em relação ao tema. Medida cautelar fiscal é um tema que, para os concursos da AGU, penso que praticamente todas as pessoas que estão aqui, se não a maioria, fará os concursos da AGU. A medida cautelar fiscal, ela dentro da AGU, ela tem uma importância que depende do concurso. Para PGE e PGM, a importância é a mesma, porque o procurador municipal e o procurador estadual, enquanto carreira, não existe de forma prévia uma carreira que trabalhe com matéria tributária, como acontece na Advocacia Geral da União. No que diz respeito a procurador municipal e procurador estadual, quando você passa no concurso, aí você, depois da sua lotação, você pode ir para uma subdivisão na procuradoria, procuradoria tributária, você vai trabalhar com tributário, procuradoria ambiental, você vai trabalhar com meio ambiente, pode acontecer, mas você pode em algum momento sair da procuradoria de meio ambiente para a procuradoria tributária, também pode acontecer. Então, o procurador municipal e o procurador estadual, quando ele passa no concurso, em algum momento ele pode se sujeitar a ter que ajuizar uma execução fiscal ou ter que, nesse caso, ajuizar uma ação cautelar fiscal ou apresentá-la enquanto medida incidental. No caso da Advocacia Geral da União, não. Na qualidade de advogado da União, por exemplo, você nunca vai ajuizar uma execução fiscal. Na qualidade de procurador federal, pode sim. Na qualidade de procurador da Fazenda, certamente você vai ajuizar uma execução fiscal. Ora, se a ação cautelar fiscal ela tem por base principal preparar ou, dentro de uma execução fiscal, estabelecer uma cautela acerca do patrimônio do devedor, se o advogado da União nunca ajuiza uma execução fiscal, ele nunca vai ajuizar ou interpor uma ação ou medida cautelar fiscal. Então, qual a importância desse instituto, professor, para os concursos de advogado da União? Pode cair na prova objetiva e pode cair na prova subjetiva enquanto questão subjetiva, disserte sobre medida cautelar fiscal. Mas, enquanto peça, não. Para procurador federal e para procurador da Fazenda, é possível que haja, inclusive, peça processual requerendo aí a sua atuação para a interposição de uma medida cautelar fiscal ou para o ajuizamento de uma ação cautelar fiscal. Então, dentro da AGU, depende do seu concurso principal. Se o seu concurso principal é advogado da União, então você estuda medida cautelar fiscal sem se preocupar com o aprofundamento na parte de PFN. Por exemplo, se você estuda medida cautelar fiscal pensando na PFN ou procurador federal, você vai ter que verticalizar o tema necessariamente. Mas eu vou ministrar o conteúdo aqui para você enfrentar todos os concursos. Advogado da União, procurador federal, procurador da Fazenda, procurador do Estado, procurador do município. Esse é o meu objetivo principal. Se essa aula ficar muito longa, eu dou uma pausa para a gente descansar um pouco e volta no segundo momento, mas ainda com a mesma conexão, tá? Muito bem, vamos lá. A importância do tema para os concursos de procurador é isso. Assim, você pode me perguntar, professor, você vai me ensinar como ajuizar ou interpor uma ação ou medida cautelar fiscal nessa aula? Não. A aula prática sobre medida cautelar fiscal ou ação cautelar fiscal vai ser no curso fundamental de segunda fase para a Advocacia Geral da União, e aí com ênfase para Procurador Federal e Procurador da Fazenda. Mas no que diz respeito ao ajuizamento ou à interposição, não. Mas eu vou falar aqui nessa aula sobre os aspectos procedimentais, sim, vou falar competência, requisitos da petição inicial, honorários, ou seja, isso nós vamos falar. Agora, a construção da medida cautelar fiscal fica para o curso fundamental, ok? Então, esse é o objetivo do nosso curso tema, verticalizar a medida cautelar fiscal. Qual o conceito? O conceito está aqui, ó. A ação cautelar fiscal, aqui eu já chamo a atenção para o seguinte. Doutrinariamente, se você for procurar nos livros sobre processo judicial tributário, você vai encontrar 99% dos capítulos que tratam desse tema denominam medida cautelar fiscal. Mas, para ser técnico, e na prova da AGU, principalmente em prova subjetiva, você precisa ser técnico ou técnica, se você estiver falando do ajuizamento de uma ação cautelar fiscal que precede uma execução fiscal, denomine como ação cautelar fiscal. Se você estiver interpondo uma medida cautelar fiscal dentro de uma execução fiscal, denomine enquanto medida cautelar fiscal. Se você chamar de medida cautelar fiscal o ajuizamento da ação cautelar fiscal, embora isso possa parecer comum, porque a gente vê isso acontecer principalmente nos livros, que alguns não fazem essa diferença, você não está sendo técnico em termos de concurso público, e isso pode
lhe subtrair alguns pontos, isso pode lhe custar alguns pontos. Então, eu chamo de ação cautelar fiscal exatamente a ação cautelar que precede uma execução fiscal, mas também pode ser uma medida cautelar fiscal, a depender do objeto, se o objeto for assegurar patrimônio no curso de uma execução fiscal. Então, a ação cautelar fiscal, aplicável a todos os créditos, aí tributários ou não, aqui créditos que ensejam CDA, né? Porque aqui são os créditos que ensejam a execução fiscal. Então, quando falo todos os créditos, não são todos os créditos do ente, são os créditos que ensejam a execução fiscal, ou seja, que podem ser inscritos em dívida ativa. Aí, tributários ou não, de todos os entes federativos, então essa medida ou ação pode ser utilizada tanto pelo procurador estadual, quanto pelo procurador municipal, quanto pelo procurador federal, quanto pelo procurador da Fazenda Nacional, não o será pelo advogado da União. Se você tem dúvidas sobre a atribuição de cada cargo quando o assunto é execução fiscal federal, eu tenho um curso-tema sobre isso, que inclusive está na promoção hoje. As atribuições dentro da execução fiscal federal de advogado da União, procurador federal e procurador da Fazenda. Então, de todos os entes federativos, constitui em medida constritiva do patrimônio do sujeito passivo, cuja finalidade é acautelar o resultado prático da futura ou existente execução fiscal. Se for futura, ação cautelar fiscal. Se for existente, medida cautelar fiscal. Tenha o cuidado de fazer essa diferenciação em uma eventual prova subjetiva, tenha o cuidado de nominar a sua manifestação, a sua peça, seja ação, seja medida, a depender do caso concreto, tá? Então, cuidado, porque já no conceito existe uma diferenciação importante a fazer, que alguns livros, a maioria deles, nem faz. Só diz que pode ser uma medida para assegurar o resultado de futura execução fiscal ou de existente, sem fazer a diferenciação técnica entre ação e medida. Mas o nome que pegou na doutrina e que está listado nos livros de direito tributário e processo judicial tributário, processo tributário, é medida cautelar fiscal. Tratamento legal. Existe uma lei que é a lei raiz, a lei 8.397/92, é a lei da medida cautelar fiscal, e nós temos a lei 9.532/97, que alterou alguns dispositivos da lei matriz. Então, é esse o tratamento legal, e de 97 para cá, nós não tivemos nenhuma alteração em termos de medida cautelar fiscal, de forma que você pode sim dizer que se trata de um instituto maduro, ou seja, é um instituto que não traz de forma, digamos, a título de surpresa, nenhum conceito ou nenhuma atipicidade, como, por exemplo, agora, muita gente com dúvidas sobre a nova lei de licitações e o que vale e o que não vale. Não, esse é um instituto maduro. Sobre o conceito também, eu preciso te dizer que a própria lei, a lei 8.397, ela denomina medida cautelar fiscal o normativo texto base dessa norma principal, dessa lei. A lei 8.397, ela diz que institui a medida cautelar fiscal, tá? Por isso, o nome que pegou na doutrina, inclusive, é esse, medida cautelar fiscal, mas cuidado para fazer a diferenciação entre ação e medida propriamente. Professor, vale a pena estudar a lei 8.397? Vale muito a pena. Por quê? Porque é uma lei pequena. Essa lei só tem 18 artigos. Na verdade, são 17 artigos. São 20, mas os últimos 3 é aquele negócio. As disposições dessa lei também se aplica às contribuições sociais. O último, a lei entra em vigor na data da publicação. O 20, revogam-se as disposições do contrário. Então, a lei ela tem 17 artigos. Muitíssimos importantes, que nós vamos passear por eles aqui nessa aula, mas vale a pena, vez ou outra, você dar uma lida, porque assim como eu disse hoje no vídeo lá do YouTube sobre o ChatGPT, as provas elas tendem ainda, no futuro próximo, a ser ou ter em algumas das suas questões a ideia de cara crachá para acertá-las, né? Vale a pena ler, e principalmente se você for fazer concurso de procurador da Fazenda e procurador federal. E a aula é toda montada a partir de tópicos que podem ser necessários para uma resposta subjetiva ou podem estar sendo questionados na tua prova objetiva ou subjetiva. Reflexões preliminares. Qual a finalidade da tutela cautelar? Garantir o resultado final do processo de conhecimento ou do processo executivo. Isso é a finalidade de uma tutela cautelar. O problema de se explicar hoje e de se estudar hoje a tutela cautelar é que a tutela cautelar ela praticamente foi engolida pela tutela satisfativa, né? Ou seja, a tutela antecipada, que é satisfativa, e pelo sincretismo de tutelas, você pode, na tutela antecipada, pedir medida cautelar.
Então você pode pedir não somente a satisfação do direito, como o seu acautelamento da pretensão jurídica. Então a tutela cautelar praticamente ela foi engolida, e eu falo tutela cautelar no aspecto amplo, Código de Processo Civil. Ela foi engolida pelo procedimento de tutela antecipada, ou seja, pelo procedimento satisfativo da pretensão jurídica de forma antecipada. Exatamente porque você pode, dentro da tutela provisória satisfativa, antecipada, fazer pedido de natureza cautelar. Mas, enquanto medida cautelar fiscal, a gente precisa, nesse caso, rememorar e atribuir a essa medida a sua natureza única, que é de acautelamento. Professor, eu tenho satisfação, eu tenho tutela satisfativa ou eu tenho tutela antecipada na medida cautelar fiscal? Não. O objetivo da tutela é acautelar a pretensão jurídica da Fazenda, garantir o resultado final do processo, que no nosso caso, não é de conhecimento, mas é um processo executivo, uma vez que ela garante o resultado final da execução fiscal. Seja ela precedente à execução, preparatória à execução, seja ela incidental, ou seja, como uma medida que está ao lado da execução fiscal para garantir a existência de patrimônio que possa assegurar a satisfação do crédito do ente federativo, União, Estado, Município. Porque de nada adianta, nesse caso, você ter todo o procedimento de execução fiscal e, no momento de constranger bens do devedor, você simplesmente não ter o que constranger e você simplesmente, naquela execução fiscal, você movimenta todo o poder judiciário. Por exemplo, imagine, o procurador da Fazenda Nacional é remunerado pela União, o juiz federal é remunerado pela União, o oficial de justiça é remunerado pela União. Todos os analistas técnicos que estão trabalhando ali naquela vara federal são remunerados pela União. A União está gastando para mover o processo executivo fiscal para cobrar o seu crédito. E do momento de constranger bens do devedor, não há bem, então ela fica de mãos abanando. Ela não somente não receberá o seu crédito de natureza fiscal, seja tributário ou não, como também ela gastou para movimentar uma máquina que custa para ela própria e não receber absolutamente nada. Então, nesse aspecto, nós temos que a execução fiscal e a medida cautelar fiscal é um instrumento importantíssimo para assegurar que a execução fiscal, ao seu final, terá efetividade. E aí você entra na questão do devido processo legal, da efetividade da jurisdição, da satisfação da pretensão jurídica, que no caso aqui é pretensão da Fazenda. Então, a medida cautelar fiscal ela guarda, dentro do processo judicial tributário, um espaço muitíssimo importante para que a Fazenda possa levar a cabo uma execução fiscal frutífera em termos de resultado. Tá? A gente viu, inclusive, eu gravei e subi para o YouTube recentemente, um vídeo sobre o Supremo praticamente chancelando a decisão do STJ sobre o início automático daqueles marcos na execução fiscal que culminam na decretação da prescrição intercorrente, né? Ou seja, a Fazenda parece até uma culpada porque está executando fiscalmente alguém. Não encontrou o devedor, aí suspende-se o processo por 1 ano, depois o arquivamento é automático, começa a contar o prazo da prescrição intercorrente, 5 anos depois, prescreveu, acabou, a União é intimada sobre a prescrição, não há mais o que dizer, o processo resta extinto, a execução resta extinta pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. E aí a execução vai para o lixo. Obviamente que não pode existir execução fiscal ad perpétuo, mas me parece que o objetivo ali é simplesmente se livrar do processo executivo de qualquer jeito. Mas enfim, é apenas uma opinião e minha opinião não cai no concurso, então não importa. Qual a finalidade da ação cautelar fiscal? Se for ação cautelar fiscal preparatória, preservar o patrimônio do devedor para que a execução tenha objeto satisfeito no futuro. Se for medida cautelar fiscal incidental, inibir o esvaziamento do patrimônio do devedor no curso da execução fiscal. E também é possível medida cautelar fiscal ou ação cautelar fiscal para atingir o patrimônio de corresponsáveis pela dívida fiscal, ou seja, aquelas pessoas que vão sofrer o futuro redirecionamento da execução fiscal. Eu posso ingressar com ação cautelar fiscal contra quem eu já sei que sofre os efeitos do redirecionamento de futura execução fiscal? Sim, eu posso. Essa é uma situação bastante importante que nós vamos discutir sobre ela um pouco mais na frente. Quem tem legitimidade para ajuizar? A ação é privativa, ação ou medida da Fazenda Pública. Portanto, é um instituto exclusivo do poder público e exclusivo da Fazenda, seja estadual, seja municipal, seja federal. E, no aspecto federal, posso te dizer com muita segurança que o advogado da União jamais lançará a mão da medida cautelar fiscal, e aí pode acontecer na vida profissional, tanto do procurador da Fazenda quanto do procurador federal.
Aí eu começo a fazer alguns questionamentos e a resposta a esses questionamentos determina exatamente as respostas que você eventualmente deve apresentar em concurso público. Então, a medida cautelar fiscal é uma obrigação ou uma faculdade? Trata-se de faculdade do procurador. Artigo 1º da Lei 8397, a lei fala poderá. Está aqui, ó. O procedimento cautelar fiscal poderá ser instaurado após a constituição do crédito tributário, inclusive no curso da execução judicial da dívida ativa da União, Estado, DF, município e respectivas autarquias. Então, ó, a lei fala, após a constituição do crédito tributário, encare essa informação com alguma reserva. Nós vamos estudar isso também um pouco mais na frente, porque é possível a medida cautelar fiscal antes da constituição do crédito propriamente. Então, o processo cautelar fiscal poderá ser instaurado. Então, isso fica a cargo da estratégia do procurador, que tem nas suas mãos os elementos necessários para o ajuizamento da ação ou a manifestação do incidente. Qual o vetor, qual é o móvel que deve orientar a atuação do procurador para a decisão de ajuizar a ação cautelar ou a medida cautelar? Se o crédito tributário é passível de cobrança, se existe risco de esvaziamento patrimonial. Então, eu preciso ter crédito tributário ou não tributário, ou crédito sujeito à execução fiscal, ou seja, aquele que pode ser inscrito em dívida ativa. Eu preciso que esse crédito esteja constituído ou existe a hipótese ainda da utilização da medida cautelar fiscal em caso de não constituição do crédito, vamos ver daqui a pouco, mas a constituição do crédito me dá a certeza de que ele existe, e também o risco de esvaziamento patrimonial por parte do devedor. Esse risco decorre de várias situações que o procurador ou o fisco pode encarar. Nós temos, inclusive, nessa aula, e fique comigo até o final, principalmente você que vai fazer concurso para procurador da Fazenda Nacional, porque eu vou explicar para você a instrução normativa dentro da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que diz exatamente como o auditor fiscal representa para o procurador da Fazenda para que ele possa lançar mão da medida cautelar. Bom, a lei diz quais são as hipóteses legais. Artigo 2º. A medida cautelar fiscal poderá ser requerida contra sujeito passivo de crédito tributário ou não tributário quando o devedor, sem domicílio certo, intenta ausentar-se ou alienar bens que possui ou deixa de pagar a obrigação no prazo fixado. Então, aqui, nessas hipóteses do artigo 2º, é justamente o risco de esvaziamento patrimonial. Tendo domicílio certo, ausenta-se ou tenta se ausentar visando a elidir o adimplemento da obrigação. Caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens. Contrai ou tenta contrair dívidas que comprometam a liquidez do seu patrimônio. Notificado pela Fazenda Pública para que proceda ao recolhimento de crédito fiscal, deixa de pagá-lo no prazo legal, salvo se suspensa a exigibilidade. Põe ou tenta pôr seus bens em nome de terceiros. Possui débitos, inscritos ou não em dívida ativa, que somados ultrapassem 30% do seu patrimônio conhecido. Aliena bens ou direitos sem proceder à devida comunicação ao órgão da Fazenda Pública competente quando exigível em virtude de lei. Tem sua inscrição no cadastro de contribuintes declarada inapta pelo órgão fazendário. Pratica outros atos que dificultem ou impeçam a satisfação do crédito. Então, todas essas hipóteses aqui do artigo 2º da lei são hipóteses em que está manifesto o risco de esvaziamento patrimonial. Mas, preciso te dizer, e isso já foi objeto de questionamento em concurso, essas hipóteses não são taxativas, elas são exemplificativas. Existem situações na vida prática do fisco e também do procurador, da Fazenda Nacional, falando da União, por exemplo, em que a situação concreta não se coloca como visível em nenhum dos incisos do artigo 2º e ainda assim é possível o ajuizamento da medida cautelar, porque é preciso comprovar, no caso, o risco de esvaziamento patrimonial. Muito bem. Momento de instalação do procedimento cautelar fiscal. A regra após a constituição do crédito tributário, nós vimos que a lei diz isso. Mas a medida cautelar poderá ser intentada ainda que o lançamento do crédito ou auto de infração seja provisório. Em que situações? Nas hipóteses dos incisos 5, a linha B e 7 do artigo 2º, a medida cautelar independe da prévia constituição do crédito tributário. Isso nós temos em que situações? Quando o devedor põe ou tenta pôr seus bens em nome de terceiros, não há necessidade da constituição do crédito tributário ou não tributário, ou seja, o crédito sujeito a CDA, para o ajuizamento da ação cautelar fiscal. Aliena bens ou direitos sem proceder à devida comunicação ao órgão da Fazenda Pública competente quando exigível em virtude de lei. Se você já tiver execução fiscal em curso, então o crédito está constituído, por isso existe a execução fiscal, aí você ingressa, ou melhor, você interpõe a medida cautelar fiscal na execução em curso. Se não há execução contra esse devedor e ele põe ou tenta pôr seus bens em nome de terceiro, aliena bens ou direitos sem proceder à devida comunicação ao órgão da Fazenda, ainda que não haja crédito constituído, é possível a utilização da medida cautelar fiscal.
Vale dizer, quando o devedor for notificado para proceder ao recolhimento do crédito fiscal e ponha ou tente impor seus bens em nome de terceiros, e quando o devedor aliena bens ou direitos sem efetuar a devida comunicação ao órgão da Fazenda Pública competente, quando exigível por lei, caberá a ação cautelar fiscal antes mesmo da constituição do crédito tributário. Preste atenção, porque isso aqui é exceção à regra. E, como todo bom concurseiro, você precisa muito se preocupar com as exceções, porque elas são muito cobradas em concurso público, tá? 5. Pressupostos de fato. A existência de dívida ativa tributária ou não tributária. Aqui o crédito, a regra é que ele esteja constituído e é possível o movimento da ação cautelar ou da medida cautelar sem constituição do crédito nessas duas hipóteses que nós acabamos de ver. Requisitos específicos. Artigo 3º da Lei da Medida Cautelar Fiscal. Prova literal da constituição do crédito tributário, prova documental, ou seja, eu preciso demonstrar documentalmente o risco de esvaziamento patrimonial e eu preciso demonstrar por prova literal a constituição do crédito tributário ou explicitar as hipóteses em que eu posso manejar a ação cautelar fiscal sem a constituição definitiva do crédito tributário. Aspectos procedimentais. Aqui nós vamos analisar como, na prática, o procurador maneja a medida cautelar fiscal ou a ação cautelar fiscal. Como se inicia a demanda? Petição inicial. O juízo a quem é dirigida, qualificação e endereço do requerido, essas são exigências legais, provas a serem produzidas, requerimento para citação, pedido e causa de pedir, valor da causa. Aqui você tem importante decisão do STJ, no sentido de que você, na medida cautelar, enquanto procurador, pode não saber o exato valor da causa, que é o valor da futura execução fiscal. Mas você precisa, nesse caso, apresentar o valor da causa correspondente ao conhecimento que se tem daquilo que é devido no momento da ação cautelar fiscal. Se a medida cautelar fiscal incidental à execução fiscal for o procedimento, você utiliza o valor da execução fiscal. Se for uma ação cautelar fiscal preparatória de execução, o valor da causa precisa ao menos ter correspondência com aquilo que se entende enquanto dívida naquele momento, embora a CDA futura possa ter outro valor. O STJ diz: o valor da causa arbitrado pelo autor na ação cautelar, e veja, não fala em medida, porque o valor da medida, nesse caso, ela seria, na situação apresentada, o valor da execução, não necessita ser igual ao da causa principal, mas deve corresponder ao benefício patrimonial pleiteado. Professor, então eu preciso apresentar valor da causa quando for medida cautelar fiscal incidental? Sim, é requerimento da própria lei, tá? Juízo competente, o mesmo da execução fiscal. Então, o juiz competente para a execução fiscal é o competente para a análise da ação cautelar fiscal ou para o julgamento da medida cautelar fiscal incidental à ação fiscal já existente. Se a execução estiver no tribunal, e nesse caso aqui é medida cautelar fiscal incidental, ou seja, a execução já existente, você direciona a medida para o relator da execução no tribunal. Onde deve ser ajuizada? No foro do domicílio do devedor. Se o devedor tiver vários estabelecimentos tributários, aí cuidado, porque isso aqui é objeto de jurisprudência, o STJ deixou a cargo da Fazenda escolher qual o foro para o ajuizamento da ação cautelar fiscal se o devedor tiver vários estabelecimentos tributários. Ele diz, embora exista para fins fiscais o princípio da autonomia dos estabelecimentos tributários, na forma da legislação específica de cada tributo, do que pertine ao ajuizamento da ação cautelar fiscal cuja parte requerida é a pessoa jurídica total, ou seja, se ela tem vários domicílios não importa, o que importa é que ela, enquanto pessoa jurídica, ela tem vários domicílios e todos são dela pessoa jurídica, compete ao fisco, dentro das balizas processuais, civis e tributárias, escolher o foro de ajuizamento da pretensão cautelar nos termos do CPC. Então você tem aqui uma decisão importante do STJ no sentido da possibilidade do fisco escolher onde ajuiza a ação cautelar fiscal no caso de devedor com vários estabelecimentos tributários. O indeferimento da cautelar fiscal obsta o ajuizamento da execução fiscal? Não. A ação cautelar tem o objetivo de acautelar, como vimos, a execução fiscal futura, mas o indeferimento da medida cautelar, ou melhor, da ação cautelar, não gera a impossibilidade do ajuizamento da execução fiscal. Isso é a regra. Agora, cuidado. Se a medida ou a ação cautelar fiscal, para ser técnico, ela reconhecer a existência de pagamento, compensação ou transação, e essa decisão, nesse caso, transitar em julgado,
significa dizer que o pagamento ele atinge o crédito tributário, a compensação atinge o crédito tributário, a transação atinge o crédito tributário. Ou seja, em regra, o indeferimento da ação cautelar fiscal não obsta o ajuizamento da execução fiscal. Mas se na medida cautelar fiscal o objeto do julgamento da medida cautelar fiscal atingiu o próprio crédito, como exemplo do pagamento, compensação, transação, então nós estamos diante de uma situação em que sim, esses institutos reconhecidos que atingem o crédito tributário na medida cautelar fiscal transitada em julgado impedem sim o ajuizamento da execução fiscal. A União precisa prestar caução para obter provimento liminar? Não. Não sei se você já percebeu, espero que sim, que eu organizei a aula no sistema de perguntas e respostas pensando naquilo que pode estar na tua prova. Obviamente que em provas objetivas, um tópico desse pode aparecer. Em provas subjetivas seria concatenado aqui alguns tópicos para que você pudesse apresentar a resposta, né? A União não tem a obrigatoriedade de prestar caução para obter provimento liminar. Ou seja, os requisitos para a petição inicial da ação cautelar são esses aqui, ou seja, a constituição do crédito tributário e o documentalmente comprovado a questão do esvaziamento do patrimônio, com esses requisitos devidamente justificados, e no caso dessas duas hipóteses, nem a constituição do crédito tributário é preciso ser demonstrada por parte do procurador. Então, não há necessidade de caução por parte da União para obter provimento liminar, nem para o ajuizamento, nem para o provimento liminar na ação cautelar. Qual o efeito da concessão do liminar? Então, ajuizei a ação cautelar fiscal, fiz o pedido liminar cautelar de indisponibilidade dos bens do devedor, o juiz, nesse caso, deferiu. Qual é o efeito dessa decisão? A imediata indisponibilidade dos bens até o limite da satisfação da obrigação. Entenderam por que aqui é importante o valor da causa na ação cautelar? Mas, professor, eu não tenho CDA. Eu não sei qual vai ser o valor da execução fiscal. Você precisa chegar com proporcionalidade e razoabilidade a um valor que sugere-se ser o valor devido pelo devedor naquele momento da ação cautelar. Por quê? No momento do provimento da liminar na ação cautelar, você vai tornar indisponível tanto os bens quanto sejam necessários para garantir a satisfação da obrigação, cujo valor está na sua inicial da ação cautelar. A indisponibilidade é levada ao registro de imóveis, ao Bacen, à Comissão de Valores Mobiliários e demais repartições, tá? O registro aqui está escrito de forma equivocada, ajeitado. Quais os bens e direitos que estão imunes à cautelar fiscal? Bom, se você pensar naquilo que não pode ser tornado indisponível por conta da cautelar fiscal, você tem que pensar nos bens que estão indisponíveis para garantir dívidas ou para pagamento de obrigações patrimoniais. Então, você tem que pensar nos bens absolutamente impenhoráveis, como é o caso do bem de família. Inclusive, existe uma discussão, acho que o TRF2 disse que na atual conjuntura do CPC não existe mais indisponibilidade de bem de família. Essa é uma discussão interessante, mas a nível ainda de segundo grau de jurisdição. Não recomendo estudar isso para concurso, não. Mas preciso te dizer que em termos jurídicos e de doutrina, hoje, e jurisprudência também, se discute a manutenção via CPC 2015 da indisponibilidade do bem de família. Mas enquanto não tivermos nada em definitivo no STJ ou no Supremo dizendo isso, não vale a pena entrar nesse mérito, mas vale a pena saber que existe essa discussão. Então, o que é que está imune a cautelar na medida cautelar fiscal ou da ação cautelar fiscal? Exatamente os bens absolutamente impioráveis, e o exemplo clássico disso é justamente o bem de família, tá? Sendo pessoa jurídico requerido, a concessão da medida pode acarretar indisponibilidade de bens do ativo circulante? Essa pergunta aqui eu já vi cair em concurso público e muita gente se embananou exatamente porque a lei diz diretamente que a indisponibilidade ataca apenas o ativo permanente, mas tem uma jurisprudência contra a legem que diz que, no caso de fraude, é possível tornar indisponível o ativo circulante da pessoa jurídica. Antes, deixa eu te explicar o que é ativo circulante e o que é ativo permanente. Ativo circulante é tudo o que a empresa tem que pode ser convertido em dinheiro ou já é dinheiro. Aí eu coloco aqui os exemplos, ó. Caixa da empresa, saldo em conta, aplicações financeiras, contas a receber de clientes, estoque de produtos. Então, isso aqui ou é dinheiro ou facilmente se converte em dinheiro. Isso é o ativo circulante. A lei diz que a indisponibilidade, no caso de pessoa jurídica, só recai sobre o ativo permanente, não circulante. Por conta de quê? Do princípio da preservação da empresa. Se eu torno indisponível tudo que a empresa tem para
pagar suas contas e continuar existindo, a empresa vai morrer. E eu estou diante de uma cautelar. Então, eu vou tornar indisponível o quê? O ativo permanente, ou seja, bens móveis e imóveis, carro, prédio, terreno, maquinário. Eu vou tornar indisponível bens que não comprometam a preservação e a continuidade da empresa, mas que possam, uma vez penhorados, levados a leilão, transformados em dinheiro em processo judicial, garantir o processo executivo. Então, a lei diz, artigo 3º, parágrafo 1º, que a indisponibilidade, no caso de pessoa jurídica, só atinge ou só recai sobre o ativo permanente. Mas olha essa jurisprudência do STJ 2019. Ó. A ocorrência de fraude autoriza a indisponibilidade de bens de participantes do ilícito que não constam no polo passivo da execução fiscal. No caso de atos fraudulentos, a indisponibilidade de bens decorrente da medida cautelar fiscal não encontra limite no ativo permanente a que se refere o parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 8397, podendo atingir quaisquer bens, direitos e ações da pessoa jurídica e, eventualmente, dos sócios nos termos do artigo 11 da Lei 6.830, que é a Lei da Execução Fiscal. Então, cuidado, porque essa é a jurisprudência mais importante que você vai ter sobre medida cautelar fiscal. Porque, como falei no começo da aula, é um instituto maduro. Ele já atingiu maturidade, de forma que ele não precisa de muita mudança para ser utilizado, nem legislativa, nem de adequação jurisprudencial. Perceba, inclusive, que essa jurisprudência ela não ataca absolutamente aquilo que prevê a lei. O que prevê a lei é até, digamos, proporcional. O princípio da preservação da empresa exige que, se eu vou tornar indisponível bens dessa empresa, que eu não impossibilite a sua continuidade. Eu preciso preservar a sua continuidade, até por questões de economia, de geração de emprego e renda. Mas o STJ afasta a impossibilidade de indisponibilidade do ativo circulante no caso de fraude. Então, cuidado, essa é a decisão jurisprudencial mais importante que você vai encontrar a título de medida cautelar fiscal. Esse ponto é muito importante. O que a lei diz ou quer dizer com a exigência de crédito tributário constituído? Bom, a lei diz ou quer dizer que para a ação cautelar fiscal o crédito precisa estar constituído, não significa dizer que essa constituição precisa ser definitiva. Ou seja, o crédito constituído é a existência de crédito ou potencial crédito tributário ou não tributário que enseje a inscrição em dívida ativa e futura execução fiscal. Mas eu não preciso ter constituição definitiva, apenas que exista crédito. Por exemplo, quando a Fazenda, quando o fisco, ela notifica o contribuinte para recolher determinado imposto, por exemplo, um imposto, ou quando o contribuinte ele dá sinais de risco de esvaziamento do seu patrimônio e não recolhe, por exemplo, ou próximo de recolher um imposto sujeito à homologação por declaração, é possível a medida cautelar fiscal. Isso acontece exatamente quando o fisco acompanha os seus principais devedores, tá? Se a exigibilidade do crédito estiver suspensa, ora, se a exigibilidade do crédito estiver suspensa, o crédito não é exigível. Se ele não é exigível, ele não pode ser inscrito em dívida ativa, eu não posso apresentar a execução fiscal. Se eu não posso mais, eu não posso menos. Se a suspensão da exigibilidade do crédito impede, inclusive, a execução fiscal, então não posso falar em ação cautelar fiscal. Qualquer hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito, como, por exemplo, o parcelamento anterior à execução fiscal, nesse caso, eu não posso me valer da ação cautelar se eu não tenho um crédito exigível, tá? Então, essa é uma situação bastante importante, mas fica até fácil porque a suspensão da exigibilidade do crédito impede, inclusive, a execução fiscal. O parcelamento impede o ajuizamento da medida cautelar fiscal. STJ decidiu que a suspensão da exigibilidade de crédito tributário por adesão a parcelamento fiscal impede a permanência ou a decretação da medida cautelar fiscal. Disse o STJ. Não merece subsistir a medida cautelar fiscal proposta contra o devedor quando, ao tempo do ajuizamento, os créditos tributários estavam com a sua exigibilidade suspensa em razão da adesão ao refis. Aqui é a mesma saída que nós temos sobre penhora na execução fiscal e parcelamento. Se eu tenho execução fiscal, já houve penhora sobre bens e o devedor parcela a sua dívida junto ao fisco, aquela penhora permanece. Ou seja, se, no caso, o parcelamento é posterior à penhora, se a suspensão da exigibilidade do crédito é posterior à penhora, a penhora se mantém no que diz respeito
a possibilidade de servir, inclusive, como, entre aspas, garantia do parcelamento. Se no ajuizamento da execução fiscal, logo após o ajuizamento, o devedor ele consegue parcelar a sua dívida junto ao fisco e não houve ainda constrição de bens, não vai haver ou pode haver penhora sobre bens do devedor, cujo crédito tributário encontra-se suspenso a sua exigibilidade pelo parcelamento. Então, ajuizada a execução fiscal, penhorei, parcelamento posterior à penhora, a penhora se mantém. Execução fiscal, ajuizamento, parcelamento anterior à penhora, se o parcelamento estiver em condições de prosseguimento, não há que se falar em penhora. Mesma coisa aqui no que diz respeito à medida cautelar fiscal. Se eu tenho medida cautelar fiscal que torna indisponível bens do devedor e ele conseguiu parcelar depois da medida, então não há que se falar em suspensão da medida. O parcelamento suspende a exigibilidade, eu não vou poder, nesse caso, ajuizar a execução fiscal. Mas, no caso do devedor que consegue o parcelamento antes da ação cautelar fiscal, o fisco não pode se valer da ação cautelar fiscal se o crédito tributário ou não tributário que seja inscrição em CDA encontra-se com exigibilidade suspensa pelo parcelamento. É a mesma solução. Cabe redirecionamento na cautelar fiscal se o procurador, se o fisco, ele já tem a hipótese de redirecionamento fixada em termos de possibilidade mesmo, ele já pode apresentar a ação cautelar fiscal contra aquele que vai sofrer o redirecionamento na execução fiscal. Seria aqui um redirecionamento de medida cautelar fiscal ou de ação cautelar fiscal. Por quê? As hipóteses de redirecionamento a gente já conhece pela jurisprudência do STJ. Eu tenho um vídeo, inclusive, no YouTube sobre isso. Se o fisco ele já tem, no momento do ajuizamento da ação cautelar, a certeza de que determinada pessoa, física ou jurídica, é responsável por redirecionamento em relação à execução fiscal daquele crédito tributário ou não tributário, então eu já posso pedir a indisponibilidade via ação cautelar de bens daquele que vai sofrer o redirecionamento na execução fiscal. Existe uma discussão também aberta, não há nada em termos jurisprudenciais fechado sobre isso. Se no redirecionamento da execução fiscal, e eu não estou falando de ação cautelar, estou falando de execução fiscal, se no redirecionamento da execução fiscal, a Fazenda tem que apresentar um incidente de desconsideração de pessoa jurídica quando o sujeito passivo é pessoa jurídica. Existe essa dúvida em aberto, tanto doutrinária quanto jurisprudencialmente. Inclusive, as duas turmas do STJ, a primeira turma e segunda turma, ou terceira, salvo engano, a primeira e segunda, ou primeira e terceira, elas têm posições diferentes. A primeira turma diz que o redirecionamento exige o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e a segunda ou terceira turma, não me lembro agora, diz que não, que o redirecionamento por si só já supre a necessidade de instaurar um eventual contraditório em relação ao sujeito passivo pessoa jurídica. Então, esse tema é muito interessante em termos tributários e isso vale a pena para você que pensa na prova de procurador da Fazenda Nacional. Se isso cai na sua prova de procurador da Fazenda Nacional, você vai ter que explicar as duas situações e você, nesse caso, vai dizer, não vai se posicionar, embora para a Fazenda a tese melhor é que o redirecionamento não precise do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, né? Porque aí seria uma coisa a mais. Mas a doutrina e a defesa de quem entende de que o redirecionamento ele precisa do incidente é que no incidente você vai chamar o sujeito passivo da execução fiscal, no caso a empresa, para apresentar a sua defesa ou exercer o contraditório. O simples redirecionamento sem contraditório, nesse caso, enquanto redirecionamento, violaria a Constituição Federal. A Fazenda tem argumento para isso. Não, ela pode, nesse caso, apresentar a sua eventual defesa em relação ao redirecionamento nos embargos à execução fiscal. Mas a gente tem que lembrar que, nos termos de empresa, os embargos à execução fiscal precisa acontecer apenas com a condição de procedibilidade que é garantida do juízo. Então, a empresa teria que garantir o juízo para apresentar os embargos à execução fiscal. Ainda em defesa da Fazenda, se diz o seguinte, não, basta com que ela apresente uma exceção de pré-executividade se for flagrante a ilegalidade do redirecionamento, né? Então, existe essa discussão em aberto. O redirecionamento para a pessoa jurídica, ele precisa ou não de incidente de desconsideração de personalidade jurídica na execução fiscal? Essa é uma pergunta bastante interessante, cuja resposta se encontra aberta. Então, se a prova não pedir para que você se posicione, você só coloca digamos, discussão jurídica, doutrinária e jurisprudencial
em questão. Se a prova pedir para que você se posicione, você vai dizer que o redirecionamento ele não precisa do incidente de desconsideração, não há violação ao devido processo legal e ao contraditório, porque a empresa pode apresentar sua defesa nos embargos da execução fiscal, ou, nesse caso, já que foi redirecionada, ela vai poder embargar, ou também, nesse caso, se for flagrante a ilegalidade do redirecionamento, e isso puder ser comprovado de plano, sem produção probatória, ela pode fazer isso por meio de exceção de pré-executividade, né? Muito bem, então essa seria a defesa da Fazenda. Mas cabe redirecionamento na cautela fiscal? Sim, cabe. E a mesma discussão sobre se esse redirecionamento precisa ou não de incidente de desconsideração vale para cá também, embora com muito menos força do que na execução fiscal. Como ficam os efeitos da cautelar fiscal durante a suspensão do crédito tributário? Salvo decisão em contrário, a cautelar fiscal conserva a sua eficácia. Se a suspensão do crédito tributário se deu depois da cautelar, ela se mantém lá intacta, sem nenhum problema, e funciona, entre aspas, como uma garantia de que aquele crédito tributário vai ser saldado pelo devedor. No caso do parcelamento, que suspende a exigibilidade do crédito, ou seja, a cautelar, ela meio que garante que aquele parcelamento vai ser efetivado. Se não for, você vai ter a medida cautelar fiscal definitivamente julgada e, a partir dela, a possibilidade do manejo da execução fiscal. Quando cessa a eficácia da medida? Então, quando é que a medida cautelar fiscal ela deixa de produzir efeitos? Se a execução fiscal não for proposta em 60 dias, ou seja, da ação cautelar fiscal eu tenho 60 dias para a execução fiscal, depois da medida cautelar. Se a medida não for executada dentro de 30 dias, ou seja, se a medida foi deferida e não foi executada, no caso, a indisponibilidade dos bens. Se for julgada extinta a execução fiscal, então, ora, se eu retirei do mundo jurídico a execução fiscal, que é o mais, não vai valer ou produzir efeitos aquilo que tem o objeto de acautelar essa execução fiscal. Se o requerido pagar a dívida. Bom, se ele pagar a dívida, morre tudo, né? Morre execução, morre cautelar, morre tudo. Morre registro em cadastro de inadimplente, morre tudo. Pagou a dívida, está resolvido. O problema é pagar. A Fazenda pode repetir o pedido, ou seja, se a minha ação cautelar fiscal for julgada improcedente, ou se por alguma razão a minha ação cautelar fiscal foi extinta, eu posso repetir o pedido? Sim, mas por outro fundamento, leia-se outra dívida. Para a mesma dívida, a medida cautelar fiscal, ela definitivamente julgada, produz coisa julgada e ela não pode ser repetida enquanto medida cautelar, mas ela não impede o ajuizamento da execução fiscal, salvo se nessa medida se reconhecer transação, pagamento, compensação, como nós vimos lá em cima. Qual o prazo de contestação? 15 dias. Cabe condenação em honorários? Sim, princípio da causalidade. Veja que a medida cautelar fiscal, e isso ocupa, às vezes, 2 páginas de alguns livros de direito tributário, eu verticalizei o que é medida cautelar fiscal a partir de perguntas que eu imagino que possam estar na sua prova, tanto no que diz respeito aos seus aspectos materiais, quanto aos seus aspectos procedimentais. Então, falamos do conceito, tratamento legal, reflexão preliminar sobre a importância da tutela cautelar, que é diminuta em termos de processo civil, mas aqui muito importante em termos de processo tributário, a finalidade da ação cautelar, e aí a diferenciação entre ação cautelar, medida cautelar, e a possibilidade de utilizá-la já para redirecionar a cautelar para o bloqueio ou o congelamento de bens daquele que vai responder pela execução fiscal a título de redirecionamento, quem tem legitimidade, obrigação ou faculdade, qual o vetor, ou seja, qual é o móvel, o que é que eu preciso ter para ajuizar a ação cautelar ou interpor a medida, e apresentei as hipóteses de risco de esvaziamento de patrimônio, momento da instalação do procedimento cautelar fiscal, após a constituição do crédito tributário, não precisa ser constituição definitiva, falando sobre isso, pressuposto de fato, existência de dívida ativa, tributário não, requisitos específicos, prova literal da constituição do crédito, que não precisa ser constituição definitiva, prova documental, como se inicia a demanda, falamos sobre aspectos procedimentais, juiz competente, onde deve ser julgada, indeferimento da cautelar, quais são os efeitos, inclusive para fins de futura execução fiscal. Quando eu falo aqui União, é União, Estado, Município, né? Precisa prestar caução? Não. Qual o efeito da concessão do liminar? Imediata indisponibilidade. A indisponibilidade vai para onde? Está aqui. Os bens e direitos que estão imunes a cautelar, bem de família, indisponibilidade justamente por conta da impenhorabilidade. Se for pessoa jurídica, a questão da penhora ou da indisponibilidade, perdão, sobre ativo circulante, preste atenção porque essa é a principal jurisprudência a título de medida cautelar fiscal.
é de 2019, não faz muito tempo, mas é a principal jurisprudência, porque é uma jurisprudência que cria uma exceção não prevista em lei. A lei não prevê hipótese de indisponibilidade de ativo circulante de pessoa jurídica na medida cautelar. O STJ criou a hipótese jurisprudencialmente. É contra a legem? Bom, não importa, o que importa é que existe a jurisprudência e você precisa conhecer. O que é que a lei diz quando fala em exigência de crédito constituído? Não é constituição definitiva, como vimos. Se a exigibilidade estiver suspensa, não posso ajuizar a medida cautelar. Parcelamento impede o ajuizamento de medida cautelar fiscal. Aí falei sobre parcelamento antes da medida cautelar e pós-medida cautelar, ou ação cautelar. Cabe redirecionamento, sim, e a discussão sobre a necessidade ou não do incidente de desconsideração de personalidade jurídica a título de bônus, de informação bônus para quem vai enfrentar a prova da PFN. Como ficam os efeitos da cautelar durante a suspensão do crédito tributário? Ela, se existente, mantém sua eficácia. Quando cessa a eficácia, se não proposta a execução fiscal em 60 dias, se a medida não for executada em 30, se for julgada extinta a execução fiscal, extinto o mais, extingue-se também o menos, se o requerido pagar a dívida. A Fazenda pode repetir o pedido, apenas com outro fundamento, outra dívida, contestação 15 dias, honorários a princípio, ou melhor, a princípio sim não, sim, com base no princípio da causalidade. E aqui, o que eu gostaria de passar para vocês a título de medida cautelar fiscal, resta ministrado. O bônus para a PFN, e para quem vai se submeter à prova da PFN, e eu tenho analisado muito as pessoas que vão fazer os concursos da Advocacia Geral da União, e eu tenho percebido que a ideia é a seguinte, basicamente é a seguinte: todo mundo vai fazer advogado da União, todo mundo. Muita gente que vai fazer advogado da União vai tentar PFN e vai tentar procurador federal. Algumas pessoas vão fazer só procurador da Fazenda, porque só querem tributário, e algumas pessoas, muito pouca gente vai fazer só procurador federal. Então todo mundo vai fazer advogado da União. Procurador da Fazenda tem uma galera que vai estar estudando só para isso, mas muita gente que faz advogado da União também vai fazer procurador da Fazenda, e tem gente que vai fazer só procurador federal, mas esse é o percentual mínimo das pessoas que eu vejo me questionarem sobre tudo acerca dos concursos de AGU. Esse é o cenário que eu tenho, a impressão que eu tenho a nível global, né? Do espaço amostral das pessoas que vão fazer a prova. A título de bônus, para você que se preocupa com o concurso de procurador da Fazenda Nacional, veja, eu preciso que você dê uma lida na Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, 2091, de junho de 2022, ou seja, metade do ano passado. Existia uma instrução normativa anterior, ela foi renovada em junho de 2022, portanto, ela é nova e é preciso que você preste atenção. Essa instrução, ela regulamenta como se dá a representação para a propositura da medida cautelar fiscal. E ela diz, vamos ler rapidinho, da representação para a propositura da medida cautelar fiscal. É, obviamente, um normativo interno da Receita Federal. Ou seja, basicamente ela diz como o fisco, o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, ele vai representar ao procurador da Fazenda para que ele possa, se ele quiser, porque poderá, na verdade, esse quiser é um quiser motivado, né? Ele vai ter que decidir ou não apresentar a ação cautelar fiscal, se ele entender cabível, apresentar a ação cautelar fiscal a partir daquilo que veio do fisco, né? Até porque os indícios de esvaziamento do patrimônio do devedor, quem é que detecta isso? É o procurador da Fazenda? Não, é a fiscalização. É o fisco, é o auditor fiscal que detecta, no caso concreto, quando o devedor ele dá sinais de que ele vai esvaziar o seu patrimônio ou, de alguma forma, tentar se esquivar daquela dívida, né, ativa. Então, o artigo 18 da representação para a propositura da medida cautelar diz assim: caberá ao auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, no exercício de suas atribuições, decidir pela formalização e encaminhamento de representação para a propositura de medida cautelar fiscal perante o titular da respectiva unidade da Receita Federal do Brasil, nos casos em que o sujeito passivo. Então, é o auditor que sente o indício de esvaziamento de patrimônio e que, nesse caso, decide pela formalização e encaminhamento de representação para a propositura da medida cautelar fiscal. E aí, as hipóteses praticamente repetem a lei. Toda vez que o sujeito passivo, sem domicílio certo, intente ausentar-se, intente alienar bens que possui ou deixe de pagar a obrigação tributária no prazo fixado, com domicílio certo, se ausente ou intente se ausentar com vistas a elidir o adimplemento de obrigação tributária, em insolvência, aliene ou intente alienar bens, contraia, ou intente contrair dívidas que comprometam a liquidez do seu patrimônio conhecido,
Notificado para que proceda o recolhimento do crédito tributário desde de pagá-lo no prazo legal, exceto se suspensa a exigibilidade. Transfira ou intente transferir a qualquer título seus bens e direitos para terceiros. Possua débitos, inscritos ou não, em dívida ativa da União, que somados ultrapassem 30%, é o mesmo percentual da lei, do seu patrimônio, conforme definido no artigo 3º da lei. Aliene, onere ou transfira bens ou direitos sem proceder à devida comunicação ao órgão da Fazenda. Tenha sua inscrição no cadastro de contribuinte declarada inapta pelo órgão fazendário. Pratique outros atos que dificultem ou impeçam a satisfação do crédito tributário. Nas hipóteses em que o sujeito passivo transfere ou tenta transferir a qualquer título seus bens e direitos para terceiros, a representação para a propositura de medida cautelar independe de prévia constituição do crédito tributário. Inclusive, o parágrafo 1º, ele reproduz o pensamento legal sobre a questão da desnecessidade da constituição definitiva do crédito tributário. Independe de prévia constituição do crédito tributário. Nas hipóteses previstas nas alíneas A do inciso 5 e nos incisos 6 e 9, caberá formalização de propositura de medida cautelar somente se constatada a exigência de circunstâncias que a justifiquem. Caberá a representação para a medida cautelar fiscal, ainda que a exigibilidade do crédito tributário esteja suspensa, exceto no caso de depósito judicial do montante integral do valor do débito. Ou seja, ainda que a exigibilidade do crédito tributário esteja suspensa, cabe a representação para a medida cautelar. Ou seja, para avisar ao procurador da Fazenda Nacional de que existe risco de esvaziamento de patrimônio, ainda que o crédito esteja suspenso, a exigibilidade do crédito. Obviamente que, se não houver ação cautelar fiscal antes da suspensão da exigibilidade, o procurador da Fazenda Nacional não pode ajuizar a ação cautelar fiscal, mas ele precisa saber dos elementos de esvaziamento do patrimônio. Até porque, voltando o crédito a ser exigível, com possível ajuizamento da execução fiscal, por exemplo, ele pode fazer a medida cautelar incidental, né? Sem prejuízo da competência estabelecida no caput, qualquer servidor da Receita Federal que verificar a ocorrência de uma ou mais hipóteses previstas nesse artigo deverá comunicar o fato ou representar imediatamente ao titular da sua unidade. O titular da unidade da Receita Federal, com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, ou o titular da unidade a qual estiver vinculado o processo de trabalho, aqui é uma questão interna, encaminhará a representação para a postura de medida cautelar fiscal prevista no capítulo 18, a correspondente unidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no prazo de 90 dias, contado da data da constatação de ocorrência que a justificou. Se o domicílio tributário do sujeito passivo estiver sob jurisdição de unidade da Receita Federal do Brasil, diferente daquela que tiver recebido a representação prevista no caput ou a comunicação prevista no parágrafo 4º, ambos do artigo 18, o titular desta providenciará, no prazo de 48 horas da data do recebimento, seu encaminhamento com as peças que a instruem ao titular da unidade da Receita Federal do Brasil, competente para a adoção de providências previstas nessa instrução normativa, nessa IN. A representação para a propositura de medida cautelar fiscal deverá ser instruída com, aí aqui, basicamente os mesmos requisitos de lei. Prova literal da constituição do crédito tributário, exceto nas hipóteses previstas no parágrafo 1º do artigo 18, que são as hipóteses em que dispensa-se a constituição do crédito. Prova documental da ocorrência de alguma das hipóteses previstas no 18, ou seja, esvaziamento de patrimônio. Qualquer das provas produzidas na verificação da ocorrência de alguma das hipóteses previstas no artigo 18, a relação dos bens e direitos de propriedade do devedor principal, porque é sobre isso que vai incidir a indisponibilidade, e dos responsáveis solidários e subsidiários com comprovação da titularidade. Para fins do disposto no inciso 1 do caput, considera-se prova literal da constituição do crédito tributário o auto de infração, a notificação do lançamento ou qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importa em confissão o reconhecimento do débito pelo devedor. Perceba que a instrução normativa, ela praticamente chancela tudo aquilo que está na lei, mas ela estabelece procedimentos para como isso vai acontecer dentro do fisco. E é importante notar, e aí a título de curiosidade e a título de, entendimento um pouco diferente da lei, ainda que o crédito esteja com a sua exigibilidade suspensa, existe a representação do auditor para o procurador da Fazenda Nacional. O que não vai haver é o ajuizamento da ação cautelar. Agora, veja, quando eu falei que a representação sai do auditor para o procurador da Fazenda Nacional, eu falei a título de ação cautelar fiscal. Se já existe execução fiscal em curso, já existe, então, muitas vezes, o ato que gera a desconfiança acerca do esvaziamento do patrimônio do devedor, do sujeito passivo da execução fiscal, acontece no curso da execução fiscal e na investigação do seu patrimônio. Aí é o procurador da Fazenda que pede elementos à auditoria fiscal, à Secretaria da Receita Federal, para que ele possa apresentar a petição de medida cautelar fiscal incidental. Então, obviamente, a título de procurador da Fazenda Nacional,
é importante dar uma lida nessa instrução normativa, mas ela apenas confirma tudo aquilo que a gente estudou acerca de medida cautelar fiscal, em termos legais, mas ela obriga o auditor a, ainda que haja suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a fazer a representação ao Procurador da Fazenda Nacional. Isso é a única coisa a título, digamos, entre aspas, curiosidade, porque o Procurador da Fazenda Nacional ele não vai ajuizar a ação cautelar fiscal se o crédito tributário estiver com a sua exigibilidade suspensa. Mas a representação tem que acontecer porque tem que chegar nas mãos daquele que representa a União em termos de Fazenda Nacional. Ok? Bom, veja, fazendo um panorama geral de tudo aquilo que a gente estudou, veja, tratamos sobre medida cautelar fiscal verticalizando o tema, acerca da importância de como tratar o tema a depender do seu concurso, PGE, PGM, AGU, e aí advogado da União, procurador federal, procurador da Fazenda. Tratamos do conceito, do tratamento legal, as reflexões preliminares acerca da tutela cautelar, finalidade da ação cautelar versus medida cautelar e também a ideia de atingir patrimônio daqueles que vão sofrer futuro redirecionamento da execução fiscal. Então, é possível medida cautelar fiscal contra sujeito passivo redirecionado do futuro na execução fiscal. Quem tem legitimidade é uma ação privativa da Fazenda, obrigação faculdade, faculdade. Qual o vetor? Crédito tributário passivo de cobrança, ainda que não definitivamente constituído, e risco de esvaziamento. A lei traz os riscos de esvaziamento. Essas hipóteses não são taxativas, são exemplificativas. Momento de instalação do procedimento, após a Constituição, ainda que não definitiva. Nós vimos isso. A gente viu que a medida cautelar fiscal independe de prévia Constituição nessas duas hipóteses legais, inclusive confirmada pela instrução normativa da Secretaria da Receita Federal. Pressuposto de fato, existência de dívida ativa, tributária ou não tributária, que possa ser inscrita em CDA para o ajuizamento da execução fiscal. Requisitos específicos, prova literal da Constituição, prova documental, quando se inicia, petição inicial, requisitos da petição inicial, juiz competente, onde deve ser ajuizada, a possibilidade do foro ser escolhido pelo procurador no momento em que o devedor tiver vários estabelecimentos tributários, o que gera, em termos de efeito, inclusive para a execução fiscal, o indeferimento da cautelar fiscal. É preciso prestar caução para o provimento liminar? Não. Qual é o efeito da concessão? Imediata indisponibilidade. Aqui é onde a indisponibilidade atinge. Os bens e direitos que restam imunes são aqueles absolutamente penhoráveis. Só o ativo permanente, por lei, pode ser objeto de indisponibilidade, mas o STJ tem jurisprudência importante dizendo que o ativo circulante também pode, no caso de fraude. Então, atenção à palavra fraude na sua prova. O que a lei quis dizer com a exigência de crédito tributário? A não exigência da Constituição definitiva. A exigibilidade suspensa impede a cautelar fiscal. O parcelamento impede o ajuizamento, depende do momento em que esse parcelamento é deferido pelo fisco. Cabe redirecionamento? Sim, cabe redirecionamento. Os efeitos da cautelar, no caso da suspensão, permanecem válidos se ela já existir e a suspensão for posterior à cautelar. Quando cessa a eficácia, nas hipóteses em que a execução não é proposta em 60 dias. Quando a medida não é executada em 30 dias, medida deferida. Quando for extinta a execução fiscal ou quando houver pagamento. A Fazenda pode repetir o pedido somente em caso de outro fundamento, portanto, outra dívida. 15 dias para contestar e honorários. E a título de bônus, estudamos aqui a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil. E com isso eu considero ministrada a aula sobre medida cautelar fiscal, com tudo aquilo que penso pode estar na sua prova, tanto de procurador federal, quanto de procurador da Fazenda, quanto, nesse caso, de, digamos, advogado da União. Repito, para advogado da União, você não vai enfrentar uma peça na segunda fase sobre medida cautelar fiscal, mas você pode enfrentar, sim, a peça para procurador federal e para procurador da Fazenda. É isso. Muito obrigado pela atenção. O Patrick está dizendo agora que a aula foi tudo perfeito, transmissão, som, vídeo, rolagem, mais de 1 hora. Muito bem, é isso. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.